É uma alegria, meus amigos e amigas, novamente estarmos juntos e em comunhão com a Igreja pelo mundo. Hoje, convido você a mais uma vez conhecermos a realidade do Paquistão. E dentro desta realidade, nós traremos um assunto, uma temática muito importante. Será que hoje ainda podemos encontrar testemunhas credíveis, testemunhas que nos fazem acreditar bem mais na vida por Cristo, com Cristo e em Cristo? É isto que nós vamos aprofundar. Conto com vocês. Permaneça aí e vamos conhecer grandes testemunhas da vida cristã neste país do Paquistão. O meu nome é Nazir Bhatti e trabalhei 5 a 6 anos com Shahbaz Bhatti na casa dele como cozinheiro. Eu conheço ele desde a infância. Nós dois éramos da mesma aldeia. Quando ele se tornou ministro, ele me chamou e disse: "Por favor, venha comigo, trabalhe comigo." Tinha uma fé forte em Jesus, uma fé forte, muito forte. Ele tinha recebido algumas ameaças do povo. Algumas pessoas ameaçaram que iriam matá-lo. E ele disse: "Eu não tenho medo de vocês. Nós nascemos cristãos, nós sabemos que Jesus nos deu a vida. Por isso, nossa vida está apenas com Jesus. Nós não temos vida em outras religiões." Meu nome é Basharat Ed Kuka, vivo em Islamabad. Eu trabalho na área dos direitos humanos, especialmente com as minorias. Shahbaz Bhatti era um grande amigo meu. Começou com um grupo chamado Frente de Libertação Cristã e depois mudou o seu escritório de Islamabad para Lahore. Comecei uma campanha para construir uma igreja numa zona rural da jurisdição de Islamabad. Os talibãs se opuseram à construção da igreja e nos ameaçaram para não construirmos a igreja. Depois lançaram uma ação judicial contra todos nós, sob a acusação de blasfêmia. Isso de acordo com a seção 299C do Código Penal. Assim, eu passei cerca de 5 meses e 10 dias na prisão, numa cela isolada. Nem sequer conseguia ver a luz do sol ou a luz do dia. Nos dias que passei na prisão,
A Bíblia... Bom, a Bíblia era tudo para mim. Eu vivia com a Bíblia, dormia com a Bíblia do meu coração. Eu me alimentava da Bíblia, bebia da Bíblia. A Bíblia era tudo para mim. A vida não tem sentido sem fé. Desde 1987, temos documentado dados sobre acusações de blasfêmia. E estes dados abrangem todos os indivíduos, incluindo muçulmanos, cristãos, hindus, todos eles. No total, de maio de 2019 até hoje, o total de acusações de blasfêmia que nós documentamos é de 1.552 dessas que documentamos. E dessas 1.552, 229 são predominantemente de comunidades cristãs. E existem aproximadamente cerca de 67 a 70 cristãos na prisão. Foi em acordo com os Estados Unidos e a Arábia Saudita que surgiu o Talibã, a partir das madraças paquistanesas. As madraças são seminários islâmicos cujo único objetivo é criar uma classe que continue a propagar o islamismo ortodoxo. Antigamente eram utilizados com efetividade pelos militares paquistaneses como instrumentos usados para preparar os mujahidin. Algumas das madraças apoiavam a radicalização. Encontramos simpatia pela Al-Qaeda, por exemplo, existe simpatia pelo grupo Estado Islâmico, mas seria errado dizer que todas as madraças são radicalizadas. As inclinações religiosas destas madraças são diferentes das Salafi e das Wahhabi. No entanto, são elas as mais ativas na questão da blasfêmia. O meu nome é Yunus Masih. Vivemos no bairro Shore. Fica em Fixto, Islamabad. Há entre 600 a 700 famílias cristãs vivendo nessa região. Em 2009, o Jonathan estudou no colégio Haverian. Ele saiu para o intervalo e por isso atravessamos o portão. E houve um homem-bomba que apareceu e ele se explodiu. Eu não fiquei ferido. Ele ficou com uma lesão na coluna vertebral e ficou com o lado direito paralisado. Muitas vezes me candidatei a empregos públicos. Com o nome Yunus Masih, esse tipo de nome, um nome cristão, não somos escolhidos. Eles preferem o povo muçulmano. Eles preferem o povo cristão mais para trabalhos de limpeza ou para outros trabalhos inferiores. Por causa da lei paquistanesa, quem professa o cristianismo não pode cozinhar para o povo muçulmano, não pode ter uma licença para abrir um restaurante. Portanto, não existem oportunidades econômicas para as minorias. A lei não trata todo mundo como igual no sistema eleitoral, no sistema educativo.
que priva as minorias religiosas de alguns direitos econômicos. Os nossos antepassados eram cristãos. Vivemos em famílias cristãs. Damos a vida por Jesus Cristo. Jesus Cristo deu a vida por nós. Essa é a nossa fé em Jesus Cristo. – 80% de toda a população de cristãos vive na província de Punjab. A maioria dos casos de blasfêmia acontece em Punjab. Para os cristãos, a vida não é como em Islamabad. É mais difícil do que para as pessoas que vivem nas cidades. Se, por exemplo, quiserem contar algo sobre a sua fé, são sempre culpados por alguma coisa. Eu estudei numa aldeia e eu era o único rapaz cristão na escola. Não podia beber água da mesma fonte, do mesmo bebedouro ou do mesmo copo que os outros. Se eu lhes tocasse, ficavam impuros. E já ninguém bebia de lá, porque o conceito implícito e talvez religioso, ou seja, todos esses cristãos são convertidos da casta inferior dos hindus. Na minha escola, eu era o representante da minha turma, o líder, mas eu fui acusado. Um cristão não pode ser líder. Por isso, o diretor da escola me deu uma espécie de tarefa. Ele disse: um líder cristão não pode ser um líder de muçulmanos. Mas se você quiser ser líder, então todo dia de manhã, na frente de todos os alunos em fila, você vai ter que recitar o Alcorão. Então meu pai me disse: você é aluno. Não faz mal. Tem que aprender. E o que eles te pedirem, faça. No ensino superior, quando alguém quer concluir o ensino superior ou até concorrer a um cargo público, são atribuídos de 15 a 20 créditos sociais, dependendo da província de origem, aos membros que tenham aprendido o Alcorão de cor. Meu nome é Jadum Masih e vivo nessa aldeia, Makoni Colony. Fugi da cidade, não podia ficar lá. E é por isso que vivo aqui. Só estou aqui por razões de segurança. Havia uma igreja e houve uma disputa pela propriedade dela. Foi por isso que a comunidade muçulmana ficou muito aborrecida comigo. Depois fui levado para a prisão e minha família também foi perseguida. Durante 6 meses, ninguém foi para lá me representar. Era um buraco com 5 metros, um lugar muito pequeno. Se um não muçulmano for acusado, nesse caso toda a comunidade julgará a questão. E se ainda assim essa pessoa for declarada inocente e absolvida do caso, mesmo assim, ela não poderá continuar vivendo na mesma localidade. Antes da minha detenção, me propuseram que, se eu me convertesse ao Islã, retirariam a acusação. Nós acreditamos no Filho de Deus, Jesus Cristo. Pedro e Paulo também sofreram porque aceitaram Jesus Cristo. Por que não eu? Fiz um cantinho no lugar onde estava preso e rezava lá. A minha fé é forte porque sinto Deus diariamente, de várias formas. A Bíblia diz que se pode confiar com todo o nosso coração, com nossa alma, que Deus está perto de nós. E é por isso que eu acredito que Deus está perto do meu coração.